Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Aleluia. Lucas capítulo 15. É uma mulher assim, olha, bastante conhecida. Uma mulher de Deus. Uma parábola que tem tanto significado. Que é essa mulher da dracma. Lucas 15, 8. Diz assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha dracma perdida. Eu vou ficar até aqui. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por nós estarmos aqui. Pai, que o Senhor ache terra fértil no nosso coração. Que a verdade do Teu Evangelho possa trazer mais uma vez libertação e transformação aos nossos corações. Que da mesma forma como o Senhor, meu Pai, diante de tantas dificuldades da minha vida, me libertou e me fez ter uma resposta. Que assim seja, meu Pai, na vida de todas essas mulheres. Que elas consigam, meu Pai, dar um significado dentro do propósito do Senhor, para tudo aquilo que elas já passaram e que está tentando fazer com que elas não se movimentem mais, com que elas fiquem paralisadas. Mas que hoje, através da revelação da Sua palavra, meu Pai, elas consigam mudar o significado. Elas consigam mudar toda a realidade delas através de uma nova mentalidade, não de uma órfã, mas de uma filha amada, de uma filha desejada na origem, de uma filha que foi planejada antes da fundação do mundo. Meu Deus, se existe alguma mulher aqui, meu Pai, aprisionada de alma, se existe alguma mulher aqui, Senhor, clamando por uma mudança, meu Pai, que essa mulher seja encontrada por Ti. Ó Deus, que essa mulher que há tanto tempo tem buscado, tem pedido uma transformação, uma mudança, achando que essa mudança vai vir por uma resposta externa, que hoje ela entenda que a resposta está dentro dela, e que a luz da Tua palavra, meu Pai, possa gerar vida nos lugares sombrios, nos lugares que já estão muitas vezes mortos, nos lugares que estão, meu Deus, aprisionados. Joga luz, ó Pai, a luz da Tua palavra, meu Deus. Que essas mulheres, meu Pai, pelo poder da Tua palavra, possam ser livres, possam ser plenas, possam conseguir viver na sua identidade. Que elas possam entender, meu Pai, que a realidade delas não define a identidade delas. Em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê, você diz amém, aplauda o Senhor. Aleluias. Irmãs, eu entendo que o contexto desse texto é um texto de aplicação, como é que eu posso dizer? É uma parábola, não é uma profecia, mas é uma parábola, né? E Jesus estava querendo falar outra coisa aqui com as pessoas que Ele estava conversando. Mas hoje eu queria fazer não uma aplicação sobre salvação, sobre alguém que retorna, mas eu queria fazer uma aplicação literal sobre essa mulher aqui da dracma perdida. A Bíblia fala que ela tinha 10, perde uma, e não se contenta em ficar com 9, mas ela busca como? Ela acende a luz, ela começa a varrer a casa, e busca diligentemente até encontrar essa dracma. Se a gente for fazer uma pesquisa, essa dracma, ela é relacionada a um conjunto de moedas, em que a mulher, ela leva para sua casa, como símbolo, né, do dote. Aquela representação de moedas representava o dote que a mulher levava para o seu casamento. Então, aquela dracma ali tinha uma representação da sua vida sentimental, representava algo a respeito das suas emoções.
Então, ela perde algo. E o interessante é que ela não é roubada. Ninguém tira nada dela. Ela simplesmente perde algo que tem um valor emocional, um valor sentimental. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos perdendo coisas que estão associadas à nossa identidade. Por que eu falo identidade? Porque a identidade da mulher tem a ver com relacionamento. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, que Deus ele fez Eva para se relacionar com Adão. Adão estava só e Deus fez Eva para ser o quê? A sua parceira, a sua companheira. E a mulher faz parte da identidade da mulher, o relacionamento. Você vai ver que as mulheres são extremamente relacionais. Aqui num culto de mulheres, né, a pastora no início falou assim, gente, vamos começar o culto, vamos ficar caladinha. Nós temos o que? Necessidade de falar. Nós gostamos de falar. Entra um casal numa igreja e esse casal acabou de brigar. Você vai ver na cara da mulher que o casal acabou de brigar. Para o homem você pergunta se está tudo bem, vai falar assim, está tudo bem. Para a mulher você vai perguntar, está tudo bem? Não, eu briguei. Às vezes a mulher nunca viu a outra na vida. Não é nada, entendeu? Por quê? Porque a gente tem necessidade de falar. A gente tem necessidade de quê? De compartilhar. Porque faz parte do dom redentivo da mulher, relacionamento. Deus fez essa mulher para se relacionar. Por isso que a gente tem facilidade de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Você está aqui, sentadinha ali, mas você sabe a mulher que está do lado seu, do outro lado, a que está atrás, a que acabou de chegar. Se passa a criança aqui, você está ligada. Por quê? Porque Deus fez com que nós, né, tenhamos esse perfil, essa característica. Faz parte da nossa identidade. Tanto é que é comprovado cientificamente que o globo ocular da mulher é diferente do globo ocular do homem. Por quê? Porque a mulher foi feita para cuidar de muita gente. Imagina as mulheres primitivas que tinham 8 filhos, 10 filhos. Então um está lá no quarto, o outro está lá fora brincando, o outro está brigando com o irmão na cozinha. E essa mulher está ligada em tudo. Então o relacionamento faz parte da nossa identidade. E é justamente na área dos relacionamentos que nós mulheres somos mais roubadas. As mulheres que não conseguem hoje ser uma resposta, dar uma resposta, andar com uma resposta de Deus, reagir às coisas de uma maneira positiva, são mulheres 95% aprisionadas em alguma área emocional. Eu estou falando mentira ou estou falando verdade? O que mais pega na vida de uma mulher se chama relacionamento. Tanto é que tudo que tem a ver com relacionamento, com relação ao comércio assim, é fácil de vender. Livro de autoajuda, para as que não são cristãs, livro de astrologia, revista de astrologia, sabe, coisa que cigana escreveu, que fala do relacionamento, como é que vai a vida sentimental. Nós nos interessamos por isso. Nos interessamos porque faz parte da nossa identidade. E aquela dracma daquela mulher tinha a ver com a identidade dela, porque tinha a ver com algo que correspondia à sua vida sentimental. E aí, é que hoje, nesse primeiro dia de seminário, eu quero te encorajar, minha irmã, a realmente pegar uma vassoura santa e permitir essa faxina de Deus na sua vida. Dá essa vassoura para o Espírito Santo de Deus. Sabe, aqui poderia ser o culto da vassoura ungida. Podia ter pedido a pastora Karen, cada uma traz uma vassoura de casa. Nós vamos fazer um ato profético, vamos varrer aqui, meu filho. Varrer, tirar. Amanhã eu pretendo falar da mulher samaritana, do balde. Aí é vassoura e balde. Aí vai ser a faxina completa. Mas pensa, irmãs, aquela mulher, ela não deixou sujeira para debaixo do tapete. Ela busca, ela vai à casa. Ela busca uma resposta. Depois que ela tem a sua resposta, que é a sua dracma, ela se torna uma resposta, porque ela começa a chamar as amigas e vizinhas para o quê? Para testemunhar.
para ser uma testemunha de Jesus. Uma testemunha que se você perder dracma, você consegue achar dracma. Uma testemunha de que se você tem problema no casamento, você consegue ter restauração do casamento. Uma testemunha que se você teve uma depressão, você consegue ser curado dessa depressão. Você consegue ressignificar trauma, você consegue ressignificar abandono, você consegue ressignificar dores, você consegue ressignificar complexos, ressignificar passado. Você consegue ser uma resposta. Por quê? Porque ela conseguiu a resposta dela. E a resposta não estava na casa de ninguém, a resposta estava na casa dela. E quem que é a casa, gente? Diga assim: eu sou a casa. A dracma está aqui dentro, gente. A dracma é aquilo que eu me permito entender em Deus. Como eu disse, nós mulheres temos esse desejo por relacionamento, porque fomos formadas para relacionar. E o interessante é que num ambiente de glória, né, Adão olha para Eva e um homem que nunca viu mulher na vida, e a última coisa que ele estava fazendo era dando nome para os animais. Ele olha para aquela mulher e vê que ela era uma mulher, porque assim, olha, se ele nunca tinha visto uma mulher, ele olha para Eva e podia pensar que, essa aqui é mais uma zebra, essa aqui é para eu dar nome, a zebrinha aí, tá aí, ou uma girafa. Não, ele acorda e reconhece que aquela mulher pertencia a ele. E ali, é a primeira vez nessa cena de Adão e de Eva, em Gênesis 2 ou 3, está na Bíblia, é Gênesis 2, não é possível que eu vou passar carão aqui em Mevaraguari. Ai, Jesus, não vou dar o endereço direito. Gênesis 2, 24, que fala, né? Deixará o homem, pai e mãe, uniciar sua mulher, depois que Adão... Gênesis 23 que ele fala, 2:23, que ele fala que ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é a primeira vez em que a identidade da mulher é mencionada na Bíblia. Quando Adão fala para ela, essa daqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar varão, porque do varão foi tomado. Ou seja, Deus deu identidade para Adão. Mas quem deu identidade para Eva foi Adão, foi um homem. E todas as vezes que nós quisermos aprender sobre o princípio de algo, nós precisamos aplicar a lei da primeira menção, que é identificar na Bíblia quando isso é falado pela primeira vez. E a identidade de uma mulher é falada pela primeira vez através da boca de um homem. E ali naquele ambiente de glória, Adão libera para ela o sentimento de pertencer. Nós temos uma psicóloga como pastor e ela vai confirmar isso, que o ser, ele está diretamente ligado ao pertencer. Tudo aquilo que a gente entende sobre o nosso ser tem a ver com os lugares que nós pertencemos, ou não pertencemos, ou fomos desligados, e isso nos provocou traumas, medos e dúvidas e transtornos. E Adão, de uma maneira tão reveladora, libera isso para Eva. E fala assim, ela me pertence, ela tem a ver comigo. E ali a identidade da mulher é concluída. Deus tira de Adão, mas Adão é que dá nome, Adão é que transfere identidade, Adão é que dá o pertencimento para Eva. Não foi Deus que falou assim, esse aqui veio do meu espírito, vai voltar, que não sei o quê, mulher de Deus. Não, foi um homem que falou. E aí, depois do pecado, aquele homem que com aquela declaração de amor fantástica, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Na hora que Deus vai pedir a prestação de contas ali daquela situação, Adão, onde você está? Aí ele já fala, foi essa mulher que o Senhor me deu. Um ambiente de pecado gera exclusão, gera desconfiguração, gera falta de identificação, falta de reconhecimento. É por isso que os nossos lares, nós temos que nos esforçar, irmãs, para transformar o nosso lar num altar. Porque quanto mais tiver um altar de Deus no seu lar, mais vai acontecer reconhecimento, inclusão, identidade, transferência, graça. Você vai ver que depois do pecado, Adão não reconheceu aquela mulher. O homem que foi usado,
que foi destacado por Deus para dar identidade para uma mulher. No pecado, aquela identidade fica desconfigurada, porque ele rompe com a palavra dele, do início, a palavra de afirmação. No início de tudo, isso aqui é osso dos meus ossos, me pertence. Depois do pecado, não conheço essa mulher mais. E a partir dessa cena, lá de Gênesis, dessa desconfiguração, começou a acontecer o quê? Briga entre homem e entre a mulher. Até chegar nos dias de hoje, que a mulher quer ter os direitos iguais, que a mulher quer estar no mesmo nível, que a mulher, que até muitas delas querem escolher até o mesmo seu sexo. Por quê? Não porque querem ter a identidade do homem, mas porque estão feridas com eles. E é por isso que nós estamos, como igreja do Senhor, investindo em discipulado para homens, para mulheres, para casais, para famílias. Para quê? Para que haja uma reconfiguração do jardim. Viu que eu peguei aquela hora? A pastora disse assim para mim, assim, você vai pregar no jardim hoje. Eu falei assim, é isso mesmo. Nós vamos voltar para o jardim, porque a resposta está lá. A resposta está lá em uma mulher sendo reposicionada ao plano original de Deus. Aquilo que Deus sonhou para que nós fôssemos antes do pecado, é isso que nós temos que voltar, buscar. E isso não está fora, isso está dentro de nós. Não está fora, está aqui dentro. Nós precisamos jogar a luz da palavra aqui dentro, para reconfigurar os lugares que estão vazios, distorcidos, sem significado no nosso coração. E aí, caminhei com vocês até agora para mostrar para vocês que é a partir do relacionamento que as mulheres têm com os homens da sua vida, é que a identidade dela vai ser desenvolvida. E voltando na dracma perdida, ela perdeu dentro de casa, principalmente com os homens que têm a ver com a sua família, que tem a ver com a sua casa. Essas dracmas de relacionamento estão perdidas aí dentro, e nós precisamos encontrar. Não existe esse negócio, gente, o tempo resolve tudo. Tempo não resolve nada. Tempo não tem poder para resolver nada. Numa hora vai dar certo. Esquecer não resolve nada. O que resolve são decisões que nós tomamos na nossa vida. Decisão de nos posicionar, decisão de fazer acontecer, decisão de permitir que Deus nos confronte, que Deus nos aborde, que Deus use pessoas para falar conosco, que Deus, de fato, faça uma faxina dentro de nós. Diga para a irmã que está do seu lado, não adianta correr. Você é a resposta para a sua vida. E aí na hora que a gente começa a falar dessa devolução do lugar do homem no coração da mulher, é o momento que todo mundo quer que eu vou embora do culto. Porque assim, eu chego tão feliz, né? Tudo é estratégia, a gente chega alegre, dando presente, tá, todo mundo tá feliz comigo. Tá. Aí na hora que eu começo a falar do assunto desagradável, é o momento que a mulher não quer escutar. E aí, só que nós vamos ter que escutar, gente. Que aqui, ó, vai ter jantar depois do culto, você já pagou sua janta. Então você fica aí, irmã, segura até o fim. Deus vai te dar vitória. Porque assim, irmãs, não tem como eu falar da sua identidade sem eu falar dos homens que Deus escolheu na sua vida para te transferir identidade. E o primeiro homem que Deus escolheu na sua vida para te transferir identidade foi seu pai. O relacionamento da mulher, da filha com seu pai, ou melhor ainda dizendo, a maneira como a filha enxerga o pai, como é que eu posso dizer? Tem um poder muito especial sobre a identidade, a construção psíquica, a construção espiritual, a construção emocional de qualquer mulher. E eu falo que é como a mulher vê o pai. Por quê, irmãs? Porque a gente sabe que tem mulheres que conhecem os seus pais, tem mulheres que foram abandonadas pelos seus pais,
Tem mulheres que foram violentadas sexualmente pelos seus pais. Tem mulheres que viu as suas mães sendo violentadas pelos seus pais. Então, como eu trabalho hoje com mulheres, eu sei dos problemas das mulheres. Eu sei das dificuldades que as mulheres encontram de se perceber na vida de um homem, principalmente do seu pai. Eu falo que o pai, né, é o primeiro grande amor de qualquer filha. O pai tem uma representação importantíssima para nós. Na verdade, é o pai que transfere identidade para os seus filhos. E assim, é difícil falar nos dias de hoje sobre isso, porque assim, tem muita feminista na igreja. Eu sei, por que a mulher se transforma em feminista? Porque ela quer se proteger, ela quer se defender. Ela acha que o homem é uma ameaça. E ela quer se proteger disso. Mas eu quero te dizer uma coisa, desarme, irmã. Você não precisa se defender de ninguém, quem te protege é Deus. E se você acreditar na palavra, a palavra se cumpre na sua vida. Como eu disse, eu tinha tudo para não acreditar em homem. Eu tinha muitos problemas. A minha primeira decepção foi nesses abusos. E o abuso sexual é diferente do estupro. Estupro é uma, via de regra, é geralmente com uma pessoa que você nunca viu na vida. A mulher nunca viu, estuprou, acabou. Agora o abuso, geralmente é com uma pessoa de confiança. Então, geralmente, é por uma pessoa próxima da família, um parente, ou um pai, algum vizinho, alguém que tem, a vítima, a criança se sente muito segura com aquela pessoa. E assim foi comigo. Então, eu tive uma decepção muito grande, porque inicialmente aquilo ali era só uma brincadeira de criança. Mas depois eu comecei a escutar que eu era vagabunda, que eu que queria aquilo, que eu estimulei aquilo ali acontecer na minha vida. E aquilo ali foi me produzindo vergonha, e eu fui sendo selada, sabe? Meus lábios foram sendo selados com muita ameaça. E toda pessoa que é ofendida, que ela quer retratação, e aquela retratação, meu pai não conseguiu entrar nesse lugar de retratação para me ajudar. Eu fiquei com muita raiva do meu pai, e naquele momento eu excluí meu pai do meu coração. Eu fiquei muito triste com tudo. Eu fiquei muito revoltada com aquela situação, porque eu entendia que ninguém ia me proteger e que eu tinha que me proteger sozinha. E aí os abusos emocionais continuaram, porque uma pessoa que não sai do lugar do abuso, ela continua sendo abusada emocionalmente. Então eu só atraía relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo no emprego, relacionamento abusivo na igreja, relacionamento abusivo sentimental. Então tudo que você não consegue vencer, aquilo ali vira uma assombração na sua vida, uma perseguição. Tantas mulheres que falam comigo, pastor, eu só atraio homem que me trai, só traição. A pessoa está tão fixada emocionalmente em uma característica que ela passa a atrair aquilo ali para si. Então, eu comecei a ter vários episódios na minha vida, sempre com homens. Eu fui abusada espiritualmente por um pastor. Um pastor acabou com minha vida espiritual. Acabou comigo, porque era uma paternidade que foi proposta na época, isso bem antes do Mevan, uma paternidade que envolvia dinheiro. Então, o pastor falou assim, para você ser filho, você tem que dar sua casa, tem que dar seu carro, sabe? E não estava interessado na gente. Então, assim, isso foi me magoando, sabe? E aprisionando. Por quê? Porque eu não estava resolvendo. Eu estava somente absorvendo. Então, se você só fica absorvendo e não resolve, você vai o quê? Vai só acumulando dor, raiz de amargura. E aquilo ali vai começar o quê? Vai começar a trabalhar resistências no seu coração, até você capturar aquela forma como a sua identidade. Você passa a assumir a identidade do trauma e não a identidade da origem. Que seria até bom a gente falar aqui. Né? Que tipo de identidade você assumiu para a sua vida hoje? Será que você tem vivido sob a opressão de um trauma? A sua identidade tem a ver com alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida e você está respondendo a isso até hoje? Que tipo de resposta você dá para a sua vida? Você dá uma resposta dentro da sua identidade na origem ou dentro das coisas ruins que você passou? Porque no meu relacionamento com meu marido,
que estava no meu presente, eu dava a resposta do quê? Do meu passado. Eu era casada com um homem que me amava no presente, mas a resposta que eu dava para o meu casamento não era da Bruna casada, mas era da Bruna abusada. Então eu não vivia a minha identidade na origem, eu vivia a minha identidade no passado. Então a maneira como você vai dar resposta da sua identidade no presente tem a ver com a ressignificação que você fez do seu passado. Tem a ver com o tipo de significado que você dá para a sua vida. Se você dá para a sua vida o significado que você é a coitada, que você é a vítima da sua vida, você vai dar resposta de quê na sua identidade? De uma mulher vítima. E não de uma mulher vitoriosa. Você vai dar sempre uma resposta de que você não consegue, que você é perseguida, que tudo dá errado para você, que o seu pai é o culpado da sua vida, que o seu marido é o culpado da sua história, que o seu pastor não presta, que o seu patrão não te dá uma promoção, que seus filhos só te sugam, que você não tem valor. Então, as respostas que nós precisamos dar nesses dias são respostas de mulheres que vivem na sua identidade e não no seu trauma, e não no seu passado, e não na sua dor, e não no seu problema, e não no seu divórcio, e não no seu abuso, e não no seu abandono, e não para o Éden lá do pecado, mas para o jardim que Deus construiu em nós. Aleluia! É isso que Deus quer de nós, irmãs. Quando a pastora Karine me falou desse seminário, desse congresso, meu Deus, como Deus ministrou no meu coração. Ministrou para mim, falando comigo. Falei assim, meu Deus, agora eu estou entendendo meu ministério. O meu ministério é ser uma resposta. Eu estou entendendo com mais clareza as coisas na minha vida. E ali Deus começou a me ministrar, e falando das mulheres da Bíblia, falando da minha vida, falando de tantas mulheres que eu conheço. Eu falei assim, meu Deus, Deus permitiu isso tudo acontecer na minha vida, não porque Ele é mau. Deus não queria que uma menina de 3 anos fosse estuprada, fosse molestada. Deus não queria, Deus é Pai. Isso aconteceu por causa do livre-arbítrio do ser humano. Nós vivemos num mundo mau. Aconteceu comigo, acontece com outras pessoas. Isso não é porque Deus quer, é porque o homem decidiu isso sem Deus. E a gente vive o prejuízo do jardim. A conta do jardim está aí até hoje. Só que em Cristo nós temos a condição de ressignificar e de transformar as nossas dores em ministério. Porque com as mesmas consolações que nós somos consolados, nós vamos consolar outras pessoas também. Essa é a prova da cruz das nossas vidas. Nós podemos dar essa resposta. Nós temos a condição de Cristo em nós. Eu posso olhar para o meu passado e falar assim, nossa, eu sou uma vítima, ai meu Deus, eu nunca vou ser curada na minha vida sexual, eu nunca vou ter paz na minha vida emocional, não. Bom, então eu posso olhar para o meu passado e falar assim, meu Deus, como isso pode se transformar no ministério. Isso que eu escrevi no Eu Decido Ser Feliz. Eu estou compartilhando o primeiro capítulo do livro, onde tudo começou na minha vida, onde eu comecei a perceber que eu poderia transformar o prejuízo da dor em um chamado de amor. Eu poderia ressignificar, eu poderia dar um outro sentido para tudo que eu vivi. E está nas nossas mãos mudar o sentido. Você pode escolher hoje ser frustrado o resto da sua vida, mas você pode escolher hoje ser uma resposta de Deus. Você pode escolher hoje ficar com raiva de todo mundo, ficar magoada, eu tenho direito de ficar magoada, eu tenho direito, tem mesmo. Mas você pode decidir dar um outro sentido, a mudar a rota, a virar a mesa, a mudar as coisas da sua vida. E isso, gente, é só uma questão de decisão. Por quê? Porque o esforço maior Jesus já fez por nós. Nós temos condição de entrar nesse lugar. Eu não estou aqui como super mulher, e nem quero ser. Eu não sou a guardiã do lar.com.br. Eu erro muito ainda.
Tem muitas dificuldades, aprendo demais com todas elas. Hoje, depois da oração de manhã, nós temos orado 5:30 da manhã na igreja. E assim, nossa, uma irmã foi orar, pedir oração para mim. No pedido de oração dela por mim, Deus começou a falar de coisa que eu precisava mudar. A oração era para ela, mas Deus queria mexer era comigo. A oração, a bênção era para ela, mas o que Deus queria fazer, na verdade, era na minha vida. E eu falei assim, meu Deus do céu, mas é isso mesmo, como que eu não percebi isso antes? E ali, 5:30 da manhã, eu me preparando, orando por vocês, e Deus falando comigo, você tem que mudar isso aí, você tem que ajustar isso aí na sua vida. Então eu não estou aqui para te dar o kit crente e falar, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu estou aqui para te mostrar uma cicatriz, irmã. Deus, hoje, eu posso falar, né, de restauração, de vida sexual, vida sentimental. Por quê? Porque eu tenho uma cicatriz. E quando a gente mostra a cicatriz, a gente está mostrando para as pessoas que isso é possível. Isso é possível. Então, eu não tomei a decisão porque eu era a crente toda poderosa, não. Porque eu estava muito jezabélica. Foi o Espírito Santo de Deus. Através de quê? De escutar a voz dele. A gente tem que aprender a escutar a voz de Deus. Mas não é escutar igual a gente fica aqui empoderada aqui no culto, fica feliz, mas é colocar, aplicar isso no nosso coração no outro dia. E assim Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a aplicar essas decisões na minha vida. Foi muito difícil para mim, irmãs. Não foi fácil, não. Pensa uma mulher casada, conselheira de casais, de mulher da igreja, mexendo com o problema de divórcio de gente da igreja, que detestava vida sexual. Uma mulher casada, que tinha problema na sua vida sexual, que dava curso de mulher única, que tem uma aula sobre sexo, e que tinha muitos problemas nessa área. Se você já ouviu falar da Joyce Meyer, ela já sofreu muitos abusos na vida dela. O pai dela estuprou ela, acho que até os 19 anos, acho que até a adolescência dela. E o pai dela nunca pediu perdão para ela. E ela conta o testemunho dela, que todas as vezes que ela tinha relação com o marido dela, ela precisava orar em línguas na mente, até ela ser restaurada e liberta. Irmãs, isso acontecia comigo também. Eu tinha tanto trauma, mas tanto trauma nessa área da minha vida, tanto trauma, tanta dor. Mas assim, eu sabia que eu precisava ter, né, uma vida de intimidade constante, que para eu conseguir permanecer no ato, eu tinha que ficar falando em línguas na minha mente. Porque todas as vezes que eu tinha intimidade com meu marido, eu me sentia abusada novamente. E aí, tem coisas na nossa vida que a gente não toma decisão por nós, mas às vezes Deus usa gatilhos para poder nos encorajar a mudar. E um gatilho que Deus usou na minha vida foi meu filho. Quando eu engravidei, eu me vi em situações que eu precisava mudar, porque eu entendia que o filho só cresce aquilo que nós crescemos. Não adianta, a gente está com a vida toda encalacrada no pecado e quer que nosso filho seja homem de Deus, mulher de Deus. Porque a Bíblia que os nossos filhos leem, não é a Bíblia, o livro, ele lê a gente. Então não adianta você chamar seu filho para ir na escola bíblica, para escutar o pastor pregar, a pastora pregar, para ensinar musiquinha de crente, se é a Bíblia que ele lê a semana toda, é a Bíblia do diabo. É só gente endemoniada dentro de casa, brigando, xingando, falando mal de crente, dando cheque sem fundo. Então não adianta. Esse é o discipulado que nós estamos dando. Quando nós não temos esse quebrantamento, de realmente entender que Deus chama a nossa família, e a gente precisa nos posicionar no lugar de transformação. E uma coisa que eu aprendi com meu marido: quem recebe a revelação primeiro é o que tem que mudar primeiro. Então se você está aqui, é porque quem tem que mudar é você e não seu marido. Não tem esse negócio, eu vou gravar o áudio da reunião para o meu marido escutar lá em casa. Não, Deus está falando com você, irmã.
E essa é a segunda parte, que todo mundo quer me jogar lá fora. Oh, Deus. Diga para sua irmã, essa palavra é para você, irmã. Especialmente para você. Aleluia. Não é para o seu marido, não é para o seu pai, não é para sua mãe, é para você. Porque quem entende primeiro tem a responsabilidade de mudar primeiro. Então, glória a Deus. Por isso você está aqui sendo a resposta, né? Escutando a resposta para ser uma resposta. E aí, irmãs, dentro disso tudo, resumidamente, meu testemunho sobre essa questão. Meu filho estava com 3 anos de idade. Estou falando que tem coisa que a gente muda pelo filho, que o filho só vai crescer aquilo que a gente cresceu. E quando chega os 3 anos de idade, a criança precisa o quê? Desfraldar. Tá todo mundo cobrando o quê? O desfraude. E assim, desfraldar é difícil, né, gente? Quem já desfraldou menina aí? Nossa, eu passei uma tribulação com esse desfraude. Ô, gente, desfraldar do xixi foi facílimo. Mas agora do cocô foi terrível. Nossa! Nós compramos um piniquim que canta música. Nós compramos um piniquim colorido. E assim, olha, eu estava até procurando na internet se tinha piniquim com data show. O menino ficar calmo na hora lá. Porque ele começou a ter pânico, com 3 anos de idade. Pânico daquele piniquim. E aí, depois do pânico do piniquim, ele começou a ter pânico de ir para a escola, pânico de relacionar com os coleguinhas, pânico de dormir na cama dele, pânico de ficar no quarto dele, pânico de tudo. O menino começou a ficar com pânico de tudo. E os abusos começaram na minha vida com 3 anos. E meu filho, com 3 anos, começou a viver uma assombração na vida dele. E eu não tinha me libertado totalmente dessas amarras ainda. Estava no processo. E aí nós fomos atrás de terapia, fui atrás de psicóloga, psicopedagoga, para saber como é que eu fazia aquele desfraude. Primeiro filho, meu Deus do céu, que pânico que é esse? E aí buscamos ajuda, aplicamos aqueles aconselhamentos e nada do menino mudar. Aí eu falei assim, o que todo mundo fala, todo crente fala, tudo que a gente não tem uma resposta para dar, a gente fala que é o quê? Demônio. Falei, isso aí é demônio. É demônio, porque a gente está mexendo no mundo espiritual. Nós saímos para ministrar nas igrejas. Os demônios das igrejas vêm tudo acompanhando a gente. Vão na sexta-feira forte do descarrego, que tira a capetada toda. Aí começamos a orar e jejuar para o capeta sair. Sai capeta. E o capeta não sai. Eu estou assim, gente, mas não é possível. O demônio aqui está forte demais, que eu tento só estar piorando. E aí meu marido falou assim comigo, amor, sabe por que o João Daniel tem medo? Ele está com esse medo? Eu falei assim, não, amor, me fala o que é. Ele falou assim, porque você tem medo. Eu falei assim, eu tenho medo? Eu não tenho medo de nada. Sou uma mulher super ousada, já me viu expulsando demônio? Sou uma mulher forte, aqui eu jejuo, eu oro, tal, e não sei o quê. Ele falou assim comigo, assim, você tem medo do seu pai. Nossa. Não, porque o meu marido arrebenta comigo, sabe? Nossa. 90% dessas transformações todas, tem dedo dele nisso tudo. E aí na hora que ele falou assim, você tem medo do seu pai? Aí pegou fundo, porque eu pensei assim, nossa, eu não acredito que ele vai falar isso. Eu falei, você não tem medo do meu pai? Ele falou assim, você tem sim, sabe por quê? Porque a menina de 3 anos abusada, até hoje não conversou com o pai dela. E aí foi o golpe, né? E realmente, irmãs, depois de tudo que aconteceu lá em casa, eu nunca falei com meu pai como filha. Pai, aconteceu isso. Por quê? Primeiro porque os abusadores, eles silenciam, né? Fazendo ameaças, dizendo, né, que se alguém ficar sabendo, nós que vamos ser penalizados, porque nós que estimulamos aquela situação. Então já tinha um medo do meu pai. Quando não foi resolvido, aí que eu fiquei mais arrasada ainda. E o interessante é que toda vez que aconteceu o abuso, os meninos me deixavam com a calcinha abaixada e sumiam. E aí eu corria e me escondia debaixo da cama, porque eu tinha medo do meu pai. Do meu pai estar por ali e me ver naquela cena. E olha para você ver a situação, abrindo um parênteses aqui, né?
A menina de 3 anos se escondia do pai, porque tinha medo da figura masculina. Aconteceu uma situação comigo que eu não conseguia me defender dos homens em uma certa situação. Eu fui muito humilhada por um líder. Estava longe de casa. E eu voltei para minha casa com muita depressão. E foi o gatilho. Minha depressão foi com síndrome do pânico. E eu me escondia debaixo da cama porque eu tinha medo da figura masculina. A menina de 3 anos que não resolveu o medo se transformou numa adulta que, quando se deparou com uma mesma situação de ameaça, sentiu medo e escondia debaixo da cama. Já adulta. Mas fecha parênteses. Meu filho com 3 anos, com medo. E ali, naquela situação, Thales falou comigo: você não conversou com seu pai. E eu realmente não conversei. Depois que eu comecei meus processos de libertação, meu testemunho começou a rolar na internet, em revista. Meu pai viu esses testemunhos, mas eu nunca, como filha, cheguei assim: pai, aconteceu isso, nunca. E aí foi, né? E aí eu falei assim, aí o Thales falou assim: olha, João Daniel só vai crescer aquilo que você já cresceu. Eu falei assim: mas o João Daniel não sabe da minha vida. Mas é o que eu estou dizendo para vocês: os filhos, eles leem o nosso comportamento. E não aquilo que a gente fala de Deus, mas aquilo que a gente mostra de Deus através das nossas vidas. Então, de alguma forma ou de outra, meu filho capturou aquele comportamento doentio. E ele estava o quê? Reproduzindo aquele comportamento doentio. Porque a mulher adoecida, ela adoece toda a sua casa. No livro Aguardiando Lar, nós falamos sobre as doenças dos lares. E eu faço uma aplicação até mesmo de Geazi, que quando ele ficou leproso, a sentença para ele foi que ele ficaria leproso e toda a sua casa. Então as nossas lepras, aquilo que a gente não vence, aquilo pode se transformar numa assombração dentro da nossa casa. Por isso que nós precisamos verdadeiramente nos transformar em uma resposta, começando dentro dos nossos lares. Porque não adianta você querer ser resposta aqui na igreja, você dar voadora, virar no giraia como diaconisa, intercessora, e colocar os capetas lá para fora, lá não. Não adianta vencer guerra aqui, se as guerras lá da sua casa você não consegue vencer. Porque senão é igual Naamã. Naamã era um cara muito bom para vencer guerra contra o povo, contra países, contra reinos. Mas quando ele chegava na casa dele, que ele ia tirar a armadura dele, ele viu o quanto perdedor ele era, o quanto que leproso ele era. E muitas mulheres são aqui, assim, né? Veste a capa de intercessora, veste a capa de diaconisa, de não sei o quê, vem ministério de louvor, aqui está vencendo as guerras todas, mas quando chega em casa, que vai tirar o título, que vai tirar a armadura, vai deitar no travesseiro, aí consegue se perceber o quanto leprosa está. Então não adianta ficar vencendo aqui e lá está tudo destruído. Começa a arrumar as coisas de dentro da sua casa. Não é dentro da igreja não, é dentro da sua casa. Tem gente que quer ficar resolvendo problema dentro da igreja sem estar habilitado para resolver, enquanto na sua casa está uma bagunça. Você quer resolver problema dos outros aqui na igreja, sua casa está uma bagunça. Então cuida de ti mesmo primeiro. O que Deus fala com as pessoas que cuidam de outras pessoas? Primeiro você cuida de você. Não adianta, irmãs, a gente ficar tentando dar pitaco, resolver as coisas na casa de Deus, e nem na sua casa você está resolvendo nada. Tem mulher que, para se afirmar como mulher que cuida de algo, escolhe a casa de Deus para cuidar e não consegue cuidar da sua casa. Porque está lá uma bagunça, quer se afirmar aqui na obra e começa a competir contra as irmãs. Mas isso não acontece aqui. Isso é de Belo Horizonte. Entende? Então a gente precisa tomar uma posição dentro da nossa casa. Então, Deus, Ele está organizando aqui, para na hora que você chegar na sua casa, você conseguir organizar lá. Você ser uma resposta lá. E nisso tudo, marquei um tempo com meu pai, para conversar. E foi muito forte, porque pela primeira vez eu tive a coragem de estar próximo dele e falar como uma filha, de tudo que me aconteceu. E ali eu comecei a falar, e chorava. Obviamente meu filho não estava presente, ele não escutou essa conversa. Ele estava na casa da minha sogra. E ali eu contei para o meu pai tudo o que aconteceu comigo. Meu pai começou a ficar muito nervoso com aquilo tudo. E meio irado, querendo resolver o negócio na faca, no tiro, na bala, querendo, sabe? E o Thales desesperado, e eu tô assim, gente, acendeu tudo errado. E aí tá com a confusão, e meu pai querendo brigar com a minha mãe, a culpa é sua porque você não olhou a menina, não sei o quê, com a confusão.
E aí eu olhei para meu pai e falei assim: pai, eu estou aqui para te pedir perdão. E na hora que eu falei assim: pai, eu estou aqui para te pedir perdão, ele olhou, ele assustou. Eu falei assim: pai, eu quero te pedir perdão, porque depois de tudo que aconteceu comigo, na minha mente de criança, eu não consegui compreender que você tinha dado o seu melhor para me defender. Eu não consegui compreender. Eu estava ferida demais e muito confusa, porque estava no meu coração, na minha mente, as vozes, né, das pessoas que fizeram isso comigo. E aí, no momento em que eu me senti desprotegida por você, eu te excluí do meu coração. E eu comecei a resistir a todas as figuras masculinas da minha vida, começando de você. E eu fui uma adolescente rebelde, eu fui uma filha que te desonrei, eu fui uma filha que me rebelei. Mesmo depois de convertida, eu ainda tinha raiz de amargura no meu coração. Mas hoje eu quero reconhecer aqui, pai, que você foi o melhor pai que você pôde ser para mim. Que a minha mãe foi a melhor mãe que ela pôde ser para mim. Porque os pais, gente, a gente não tem manual de como criar filho. A gente erra muito, mas a gente erra tentando acertar. Por isso que quando eu vou aconselhar mulheres que têm problemas com as suas mães, e tem muita mulher que tem resistência com as mães, porque as mães também são um grande amor da nossa vida. A mãe é o primeiro toque que a gente recebe ali, depois que sai da madre. É o primeiro tudo. Então muitas vezes essa ausência de mãe promove uma mulher fica meio embrutecida, porque a mãe transfere essa sensibilidade, essa feminilidade. Então se a mãe é distante, se a mãe abandona, se a mãe, o filho, ele compreende que a mãe gosta mais do outro irmão do que dele, enfim, tantos problemas que tem nas famílias. Se o filho não consegue internalizar o amor da sua mãe, da maneira como está sendo liberado, porque uma coisa é você dar, outra coisa é como o filho internaliza o amor. Porque a gente vai conversar, às vezes, aconselhar mães e filhos, aquela coisa toda. A mãe fala: eu fiz tudo, eu dei tudo, eu fiz tudo que eu podia. Como é que ele não se sente amado? Tem isso. A forma como nós internalizamos, que tem a ver com um monte de conceito psicológico e espiritual também. Mas eu não vou entrar nessas questões técnicas, emocionais. Eu sou psicanalista também, e a gente aprende muita coisa científica com relação a essa questão da psique. E a gente sabe o quão complexo é, né, o coração, a mente do ser humano. Enfim, então assim, essas resistências, né, com a mãe, se a gente não mudar o significado, se a gente não conseguir compreender que os nossos pais, nosso pai e nossa mãe foram os melhores que eles puderam ser, nós vamos começar a ter resistência. E essas resistências vão começar a modelar nossa identidade negativamente, porque nossa identidade é construída através dos relacionamentos. A minha identidade de esposa do Thales foi construída através do relacionamento que eu tinha com meu pai. Está entendendo? A sua identidade de esposa tem a ver com que tipo de filha você é para o seu pai. O pai é o primeiro homem da vida de toda filha. Então, tem muita filha carente de pai que se transforma numa esposa doente de amor. Que aí cai num casamento não para ter um marido, mas para ter um pai. E começa a exigir desse homem, não um amor de marido, de macho, mas um amor fraternal de pai. E é por isso que muitas mulheres têm problema na sua vida sexual. Mulheres que nunca tiveram um abuso sexual, mas que têm problema, não gostam de sexo. Por quê? Porque na verdade, elas estão enxergando um pai no marido. Emocionalmente, ela está casada com um pai, não com um macho, com um homem da vida dela. Então, e que mulher quer ter relacionamento sexual com seu pai? Ninguém. Então precisa colocar as pessoas no lugar certo da sua vida. Além dos abusos, o porquê que eu tinha problema nessa questão sexual? Porque como eu tinha problema com meu pai, eu excluí meu pai do meu coração. Quem que eu coloquei para suprir esse lugar do meu pai? O meu marido. Então de dia eu via meu marido como meu pai, e de noite eu via meu marido como abusador. E estava tudo errado. Casamento cada vez mais enfraquecido.
Por quê? Porque eu queria tudo aquilo, a proteção, o carinho e aquela afirmação do meu pai. Eu queria que o Thales fizesse por mim. E o seu marido não é o seu pai. O meu marido não é meu pai. Só que a gente vai conseguir viver como esposa da maneira correta, edificadora do lar, guardiã do lar, se a filha ferida conseguir ser transicionada. Não adianta a mulher querer guardar o seu lar se ainda dentro dela tem uma criança interior ferida, que ainda não foi transicionada. Porque o casamento é um portal de emancipação. Mas não é só emancipação no sentido sexual. O que a Bíblia fala? Deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher e vai ser os dois uma só carne. Esse deixar aí não é só deixar a casa, não. É deixar emocionalmente, é deixar, emancipar emocionalmente, é deixar financeiramente. Não ser emancipado financeiramente, ser emancipado emocionalmente, ser emancipado sexualmente. Está pronto, é transicionado. Mas se você tem uma ferida interior, se você ainda é cativa, se você tem uma criança ferida dentro de você, você fez a transição para o seu casamento, não como uma mulher preparada para guardar o seu lar, mas com uma filha doente de amor. E você vai querer exigir naquela relação aquilo que você não teve na sua criação. Só que você não tem que se olhar a partir da sua criação, mas a partir da sua origem. A chave é isso. A ressignificação não está, minha irmã, no seu ser a partir daquilo que os pais construíram, porque os pais falham conosco. Ninguém tem manual de criar filho. A ressignificação é entender que seus pais também são filhos de Deus. E como filhos também estão aprendendo a voltar para a origem. E que eles foram os melhores que eles puderam ser. Aí você vai perguntar assim, mas aquele pai que deixou a mulher e os filhos para trás para ficar com a amante, isso aí ele deu o melhor, deu, porque talvez o pai dele também fez isso com ele. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Não, mas minha mãe que... sabe, me deixava na casa dos outros para poder trabalhar e eu quase não via ela. Como assim? E como que eu vou achar que essa mulher gostava de mim? Talvez a mãe dela também fez isso com ela. Então a gente não tem que olhar para as pessoas a partir da nossa idealização de amor, mas a partir daquilo que as pessoas podem dar para nós. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem, gente. E a gente vive um amor muito exigente. A gente exige que o amor dos pais seja desse jeito, que o amor do pastor seja desse jeito, que o amor do marido seja desse jeito, que o amor da esposa seja desse jeito. E a gente não consegue amar as pessoas na identidade delas. Nós queremos amar as pessoas a partir de uma figura que nós idealizamos. Para quê? Para suprir as nossas deficiências. E hoje Deus quer tocar nisso. Hoje Deus quer tratar essas áreas. Eu quero dizer para você, minha irmã, a sua mãe foi a melhor mãe que ela pôde ser para você. E se talvez o que ela te deu não foi o suficiente dentro das suas expectativas, saiba que talvez ela não deu, não porque ela não te ame, mas porque ela não tinha para dar. Porque também não deram para ela. O seu pai foi o melhor pai que ele pôde ser para você. Se não está dentro das suas expectativas, é porque talvez ele também não tinha. Comece a olhar e a honrar os relacionamentos a partir da identidade das pessoas e não daquilo que você idealiza delas. É o primeiro passo de cura que eu posso te ensinar, que vai destravar a sua vida assim, em muitas áreas. Aprender a amar as pessoas a partir da identidade delas e não daquilo que eu idealizo sobre elas. Idealiza sobre Deus. Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós precisamos aprender a amar e ser amado de verdade. Nós precisamos, é igual aquela letra daquela música, né? E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade.
E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em quem acho o seu prazer. Eu sou teu filho amado, em quem acho o seu prazer. é a origem que vai te resgatar. A ressignificação é olhar as pessoas, olhar para a sua própria vida, não com um olhar de expectativa, mas com um olhar de propósito. De todos os homens dessa terra, Deus escolheu a semente do seu pai para te colocar nesse mundo. E por mais que você tenha problemas com essa afirmação, que você passe a honrar as escolhas de Deus, reconhecendo isso na sua vida. Deus é soberano. Deus sabe escolher certo, porque Ele tem um propósito para cada coisa debaixo do céu. De todos os portais dessa terra, Deus escolheu o útero da sua mãe para te trazer nessa terra. Se isso te incomoda de alguma forma, te deixa triste, comece a amar isso, reconhecendo o Senhor nesse propósito, reconhecendo a ação de Deus, reconhecendo a escolha de Deus, honrando a escolha de Deus. Porque agora não é uma questão de honrar pessoas, é honrar as escolhas de Deus. Seu pai e a sua mãe é uma escolha de Deus para a sua vida. De todos os homens desse mundo, Deus escolheu o seu marido. Por quê? Porque através da sua vida você vai ser uma resposta para a vida dele. Falar de casamento é falar de redenção, mas isso é outra história. Deixa eu finalizar meu testemunho. E aí, conversando com meu pai, eu pedi perdão. E naquele momento que eu chorava muito, ele falou assim: minha filha, eu que tenho que te pedir perdão. O seu pai não conseguiu cuidar de você. Seu pai trabalhava muito e começou a vida dele de trás para frente. Eu precisava trabalhar muito. Sua mãe precisava trabalhar muito, porque eu nasci antes deles casarem. Eles não tinham condição, eram 2 adolescentes. Eu não consegui te olhar. Irmãs, até hoje eu me emociono com isso, porque isso era tudo que eu queria escutar há mais de 20 anos. Não dava para mudar meu passado, mas dava para mudar o jeito que eu me via nesse passado. E aquilo ali, na hora que meu pai começou a falar isso, ele me abraçou. E era aquilo que eu queria, aquele abraço, me devolveu de volta para o meu pai. E ali, meu pai e minha mãe começaram a ministrar na minha vida e começaram a dizer: eu tiro minha filha de debaixo da cama. Minha filha não nasceu para andar debaixo da cama. Essa menina é uma águia. Ela vai voar em lugares altos. Essa menina vai percorrer o mundo. E meu pai nem é crente. Começou a orar, ministrar e chorar. E falando: eu arranco a minha filha agora debaixo da cama. Ela não vai ficar mais nesse lugar. E aquilo ali, irmã, só uma cura para a minha vida. Uma cura, uma cura, uma cura. Saí de lá transformada, avivada. Passado transformado. Lembre-se, quem deu o primeiro passo? Foi eu. Quem foi a resposta? Quem foi a resposta para a minha resposta?
Quem é a resposta para a sua resposta? Isso aí fica até chique, né, pastor? Eu sou a resposta para a minha resposta. Deus não responde pergunta, responde resposta. Não é isso que o pastor Luiz Hermínio ensina para a gente? Deus não vai responder o que você está questionando. Deus vai responder aquilo que você responde para Ele. Então você é a resposta para a sua resposta. Você é a resposta para aquilo que você quer de resposta. É muita resposta. Aqui é o culto da resposta, irmã. Você tinha que colocar a faixa ali, o dia da resposta urgente. E aqui, meu filho, ia ter 10 cultos, um de manhã, um a cada hora. Fazer o dia da resposta urgente, meu filho, dá até fila. Aí tem que ir no templo novo mesmo, ok? Entendeu? Porque não tem jeito, tem gente até no teto querendo resposta. Saí de lá, busquei nosso filho, nós fomos lanchar. Voltamos para casa, estávamos dormindo, meu filho tomando uma mamadeira, meia-noite, todo mundo feliz, meu marido lá no banheiro, eu já quase dormindo, João Daniel ali tomando a dedeira dele do meu ladinho. De repente o menino acorda e fala assim: mãe, quer fazer cocô? E assim, o intestino do meu filho é relógio, gente. Ele come meio-dia e sai meio-dia, entra e sai na mesma hora, é rápido. Esse horário não é um horário comum dele. Aí eu estou assim: João Daniel, amanhã, ainda é meia-noite, nós estamos dormindo, fecha o olho e dorme. Não, mãe, eu quero fazer cocô agora. Eu falei assim: João Daniel, amanhã, mamãe já está dormindo, está feliz, os anjos do Senhor estão aqui, glória a Deus. Mãe, eu quero fazer agora. Eu estou assim: oh, meu Deus do céu. E assim, eu sempre tive uma expectativa muito grande, né? Se ele quisesse fazer no piniquim. E eu falei assim: meu filho, você quer fazer na fraldinha ou você quer fazer no piniquim? Aí ele falou assim: mamãe, eu quero fazer no piniquim, porque eu não tenho mais medo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A criança, Bruna, tinha acabado de ser transicionada à idade madura, na reconciliação com seu pai. Voltou para casa cheia de segurança, que o filho sentiu e conseguiu dar uma resposta para a resposta que ela deu. A resposta que eu dei como mãe foi a resposta que meu filho conseguiu dar para as suas dificuldades. Nós somos a resposta. E aí, só que eu não tinha entendido isso, que eu estava... Aí eu falei assim: João Daniel, vai lá no seu pai lá. Meia-noite, meu marido fazendo 2 lá, gritando glória a Deus no banheiro. E eu sempre conto esse testemunho e ele está presente. E eu estou assim: gente, essa casa de doido, ninguém dorme. O outro está lá fazendo 2, gritando glória a Deus. E não sei o que, com a confusão. E o Thales está assim: você não entendeu o que aconteceu aqui agora? Você acabou de vencer seu medo. E o seu filho está vencendo o dele agora. Na hora que ele falou assim: seu filho está vencendo o dele agora, eu pulei da cama. Peguei o celular. Vamos tirar foto desse cocô aqui, meu filho. Vamos tirar foto, mandar no WhatsApp da família. Glória a Deus. Que lindo esse cocô. E foi uma festa lá em casa. E foi assim que eu consegui desfraldar meu filho. Eu consegui ter condição de ser uma mãe madura para trabalhar segurança na vida do meu filho, quando eu fui transicionada de filha ofendida para mulher amada. E eu que tive que dar esse passo de volta para casa, para que eu pudesse dar uma resposta madura. Às vezes nossa casa está desgovernada, porque ela não está sendo edificada por uma mulher madura, mas por uma criança ainda ofendida, que não aprendeu a crescer na vida. Mas hoje é o dia da resposta, irmã. Amanhã eu vou contar um outro testemunho sobre essa questão, a continuidade do que aconteceu depois, na minha vida sexual. Mas por agora, por causa do horário, eu queria muito, irmãs, que vocês se permitissem, nesse primeiro dia de seminário, se permitissem entrar num lugar novo em Deus. Sabe, abandonasse o jeito de criança, de exigir que as pessoas mudem, de exigir que as circunstâncias mudem, de exigir que as coisas mudem para que vocês mudem. Porque eu acredito assim, ó, irmãs, nada muda se a gente não mudar.
Não é a situação externa que vai mudar para eu mudar. É o contrário, a situação externa só vai mudar se eu mudar. Não é assim que o apóstolo Paulo, meu grande amigo, fiel, nos ensina. Somos perseguidos lá de fora, mas não fica angustiado aqui dentro. O poder não está lá fora, está aqui dentro. A chave não está lá fora, está aqui dentro. A resposta não está lá fora, está aqui dentro. E quando eu estava vindo para cá, eu senti muito esse desejo de falar com vocês isso. Que esse aqui não é um evento. Isso aqui não é um evento que a pastora Karine não tem nada para fazer. Eu vou fazer um evento aqui para juntar o povo. Não! Isso aqui, irmãs, é um encontro profético. Isso aqui é um dia de alinhamento, de restauração. Toma uma decisão na sua vida de mudar a sua própria vida, de parar de perseguir o outro para que o outro mude. Mude a você mesma. Mude a você mesma. Está nas suas mãos fechar 2019 com chave de ouro. Olha a chave de ouro, cadê a chave? Levanta a sua chave aí, irmã. Essa é a sua chave. É uma caneta em que você vai escrever uma nova vida para você a partir de hoje. Aleluia! Pegue a sua caneta na sua mão, irmã. Às vezes a gente precisa ter de um símbolo. Isso aí, nós não acreditamos que isso tem poder. Tem nada de poder nisso aí não. Isso é um símbolo que o Ministério de Mulheres dessa igreja fez com todo carinho e amor para você. E esse símbolo está com um caderninho aí. Eu vou te dar um para casa. Pega a sua caneta. Te dá um para casa, irmã. Você vai embora para a sua casa daqui a pouco. Mas até a próxima ministração, eu queria que você viesse para aqui, para o culto amanhã, com uma lista de pelo menos 10 coisas que você precisa mudar na sua vida ainda esse ano. Você como mãe, como esposa, como filha, a maneira como você vê as pessoas. Chega de colocar papelzinho na igreja com o nome dos outros, para os outros mudar. O papelzinho agora é seu, com o seu nome, para você mudar. A chave, olha que essa caneta é uma chave. A chave de mudança está na mão de quem? Está na sua mão. Meu filho só conseguiu receber uma mãe madura porque essa mãe decidiu amadurecer como filha insegura. Estava filha insegura e decidiu amadurecer. E meu filho respondeu a resposta que eu dei. O meu pai respondeu a resposta que eu dei. E amanhã eu vou contar como minha cura sexual aconteceu. Como Deus respondeu a resposta que eu dei para ele com relação ao perdão aos homens da minha vida. Então tudo é uma resposta que nós temos que dar. Então isso aqui não é um evento que dá vento. Que evento é só vento. Isso aqui é profético. Se você quiser, você vai mudar demais. Se você quiser, irmãs, uma chave vai girar na sua vida. Pega a sua caneta e fica de pé no seu lugar.